Mauro, além do Almada e do Arthur Jorge, o Barbosa disse que o clima era de despedida no vestiário. É preocupante para o torcedor do Botafogo ou o Textor, do jeito que ele é, vai Almada, vão outros jogadores, mas provavelmente já vai investir pesado em nomes que chegam? Bem, isso é tudo muito previsível, né? O que é preciso sempre ficar claro é o seguinte, é óbvio que para o torcedor do Botafogo, o time foi campeão, o cara viveu uma emoção inédita na sua vida, isso aí não está nem em discussão. Mas a gente não está aqui analisando sob o ponto de vista do torcedor do Botafogo, senão a gente tem que botar a camisa do Botafogo aqui, um escudinho do Botafogo atrás e fazer a Jovem Pan Botafogo. Não é esse o caso. A gente está aqui discutindo o futebol de uma maneira mais ampla. Então, assim, isso nem se discute. É óbvio que a chegada do Textor trouxe um enorme benefício para o torcedor botafoguense e proporcionou conquistas que vão ficar na história. A grande questão é que o Botafogo pertence a uma holding, um grupo, né, que é controlado pelo Textor, que tem outros times. E o principal time desse grupo, obviamente, não é o Botafogo, não seria o Palmeiras, o Flamengo, o Inter ou o Bahia, porque são clubes brasileiros. É um clube da Europa, onde você tem o Euro, onde você tem uma liga mais vista, mesmo não sendo a principal liga europeia, e tem um time grande na França, que é o Lyon, que está com muitas dificuldades, né? E alguns jogadores são contratados, isso foi publicado amplamente. O Almada veio dos Estados Unidos para o Brasil sabendo que ele iria em janeiro, na janela internacional de janeiro, para o futebol francês. Inclusive, até eu comentei aqui na semana passada que com o transferban, que o Lyon está cheio de problemas, ele está com o transferban. Não é só o Corinthians que tem transferban, não. O Lyon também tem, que também recebe essas coisas. Mas com o transferban, ele poderia ou não levar o Almada. Depois até um colega da imprensa francesa me falou, não, ele já está registrado aqui. Não sei como é que isso funciona, mas já estava, digamos assim, pré-inscrito antes do transferban. De alguma forma, o Lyon pôde comunicar, então a Federação Francesa vai aceitar a inscrição do jogador, ele vai embora para o futebol francês. O Luiz Henrique também, quando veio também foi amplamente noticiado que ele também voltaria para a Europa. Ele saiu do Betis, ele teria saído do Betis, que não queria sair da Espanha, do futebol europeu, na condição de também retornar depois para um outro clube da Europa. Então, vejamos como vai ser a situação do Luiz Henrique. O Almada já deu tchau. E a gente sabe que os jogadores que se destacam aqui geralmente vão para o Lyon. O Jefinho foi o primeiro, o Lucas Perry foi e ficou, o Adrielson bateu e voltou, outros foram para o Molenbeek, que é um time que ele tem na Bélgica, que agora está na segunda divisão. Então, se você for analisar, por que o Almada jogou no Botafogo? E foi importante, porque ajudou o Botafogo a ganhar 2 títulos super relevantes. Porque não tinha como escrever no Lyon naquele momento. E aí tem questão de fair play financeiro, ou seja, ele pode ir para o Lyon como? Ele vai emprestado pelo Botafogo? Porque o Lyon ele está impossibilitado de contratar. E ele precisa vender o número X de jogadores para poder alcançar uma meta X e se adequar ao fair play financeiro da França. Ele vendeu 40 milhões de euros, tinha que vender 100. Está tentando vender jogadores de qualquer maneira lá. Então, é uma situação delicada do clube francês que me parece que a prioridade do americano é resolver essa bucha, esse pepino. Né? Então o Botafogo acabou ganhando reforços até muito em função, no meu entendimento, do momento do Lyon. Senão o Almada poderia ir direto para o Lyon, o Luiz Henrique sairia do Betis para o Lyon, mas passar pelo Botafogo faz parte da estratégia. E aqui você tem um futebol sem fair play financeiro, é um mercado sem regulamentação. Aqui vale tudo mesmo. Vale você contratar jogador como o Corinthians contrata e dever a Deus e o mundo, né? Não tem rebaixamento porque você não cumpre suas obrigações e perde pontos. Lá tem. O Ajaccio, que é um time que já foi muito tempo da primeira divisão francesa, está na segunda e está já rebaixado previamente para a terceira divisão, pelo mesmo problema do Lyon. O Lyon também está com rebaixamento provisório, caso não consiga atingir as metas. Ele pode cair, embora esteja até numa colocação boa no campeonato, com chance até de brigar por vaga na Liga dos Campeões da outra temporada. Então, o Textor, me parece, tem prioridades na França a resolver para a sua holding poder continuar funcionando. E ele faz apostas muito arriscadas. Porque você trazer para cá o jogador dos Estados Unidos, no caso o Almada, por mais de 20 milhões de euros ou dólares, e a mesma coisa o Luiz Henrique, é muito improvável, jogadores que vão fazer agora no começo de 25, 24 anos, os dois são de 2001, é muito improvável você conseguir vender esses atletas daqui do Brasil para o futebol europeu por quantias muito superiores àquelas que ele pagou. Então, passar por um time na França, um time, no caso do Lyon, que é o time que ele tem, tem um Crystal Palace. O Crystal Palace ele não manda, porque ele tem 45% aproximadamente das ações, então ele é o sócio minoritário, os demais se reúnem e tomam as decisões, então ele não tem poderes absolutos sobre o time lá do sul de Londres. Então, não adianta o Crystal Palace, ele teria que ter o controle absoluto e não tem. Até tentou comprar o Everton, que era estratégico para ele, mas um outro americano comprou, chegou na frente dele e comprou. Então ele não tem o controle do time da Premier League, que seria estratégico para ele. Então tem uma série de questões, tem uma dívida da holding de $500 milhão.
tá? Com a Mares Management. Quer dizer, um outro problema que ele tem que resolver. E aí fala-se que ele quer lançar ações da Holding Eagle, né? Na Bolsa de Nova York. Mas existem vários entraves para você conseguir isso. Não é tão simples assim. E como é que você vai fazer com que as ações se valorizem se você tem uma enorme dívida e o Suilion, que é o cabeça da holding, o time mais importante do grupo, está passando por sérios problemas financeiros e sobre transfer ban e tudo mais. Então é uma teia, assim, sabe, de negócios assim, muito complexa, com apostas muito elevadas. Então é difícil saber o que ele vai fazer. O Botafogo, ele funciona às vezes como um entreposto comercial. Ele traz para cá, o cara fica aqui, joga, dá resultado técnico, leva para o Lyon, onde ele vai tentar valorizar e assim vai girando a roda. Tudo é feito de forma legal, tá, gente? Os problemas que ele tem na França, ele tem que resolver com o fair play financeiro. Aqui não tem controle do mercado, ele traz o jogador e acabou. Não está errado. Mas são apostas muito elevadas. E a gente não sabe até onde isso vai, né? E ele trabalha com investidores que colocam aí um apoio financeiro e tudo mais. Não se trata... tem torcedor que... Até jornalista confunde isso. Acha que é um bilionário colocando dinheiro por um hobby. Não é isso, tá? Não é isso. É um negócio. Um milionário colocando dinheiro por hobby, a gente tem no Cruzeiro. No Cruzeiro é assim. O cara é apaixonado pelo clube, tem muito dinheiro, dono de uma rede de supermercados muito poderosa, e ele vai lá e fala, o Cruzeiro, eu gosto do Cruzeiro. Ele bota o dinheiro. Botando dinheiro por hobby, vamos lembrar atrás, antes dessa bolha das casas de apostas elevar o valor médio aí dos patrocínios do futebol, era a Crefisa. O dono da Crefisa falou para mim numa entrevista, em 2016 ou 17, ele falou, eu pago mais do que o mercado pratica assim, o dinheiro é meu, eu quero praticar, eu amo o Palmeiras, eu vou colocar o dinheiro, não é meu. E pagava bem mais do que o mercado praticava na época. É um direito dele. Era um direito dele. Ali tinha uma relação também emocional. Hoje o Palmeiras não tem mais o maior patrocínio porque os outros cresceram. Até fala-se muito em sofrer mudanças nesse sentido, de abrir para outros patrocinadores em breve. Então, não é esse o caso da holding do Botafogo. É um negócio. Tem outros clubes e tem vários planos. E o Botafogo jamais será o principal time dessa holding, como não seria se fosse o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Inter, o Grêmio, o Bahia, o Goiás, um time brasileiro. Por quê? Porque é time brasileiro. Não tem a mesma penetração, não tem a mesma valorização jogando aqui. É lá fora que você consegue esse salto. Não por acaso você pega jogadores que saem daqui, às vezes, por um valor. O próprio Luiz Henrique, ele sai daqui do futebol brasileiro, do Fluminense, por 9 milhões de euros. E é vendido por 20. Ah, mas foi vendido para o Brasil. Mais ou menos, não é bem para o Brasil. Foi vendido para um grupo que tem time no Brasil, tem time na Bélgica, tem time nos Estados Unidos, tem time na França e tem um pedaço, né? Não é nem um pedacinho, mas não é mais de 50% de um time na Inglaterra. Então, é isso. Ele saiu muito mais valorizado. E é assim que funciona. Então, esse futuro próximo, a gente não sabe como vai ser. Se ele vai trazer mais jogadores, se para ele vai ser interessante trazer, como é que vai funcionar, se ele vai ter condições de fazê-lo. Isso a gente realmente não sabe. É tudo muito misterioso. Então, por isso que eu disse, até antes dessas finais, eu falei para todos os meus amigos botafoguenses, aproveita agora, se o time for campeão, curta bastante, que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E não dá para saber. Pode durar muito, pode durar pouco, pode acabar agora. Isso aí só o tempo vai dizer, mas há uma grande interrogação. Isso me parece muito evidente. É só analisar o contexto e entender os problemas enfrentados pela cabeça dessa holding, que é o Lyon, que é um time francês, é um time que internacionalmente tem mais relevância que os demais.